Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? E tia hoje veio aqui para revisar com vocês um pouquinho, né, as classes de palavras, tá certo? Que vocês já viram no sexto ano, também viram também, né, elas separadamente ao longo do ensino fundamental 1. Então vamos lá ver um pouquinho de classe de palavras, tá certo? Prestem atenção, porque esse conteúdo, essa revisão é importante para vocês desenvolver a atividade de vocês aí que vão vir, né, nas próximas semanas e nesta semana também, tá bom? Vamos comigo. Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui, né, pelo substantivo, que é uma classe de palavra, né, que vai dar nome, né, aos seres, certo? Esses seres podem ser animais, podem ser pessoas, né? Então, o substantivo é aquele que dá nome aos seres. E nós podemos encontrar, né? Podemos ter substantivo próprio, né? E substantivo comum. Substantivo próprio é aquele que nomeia nome de cidades, pessoas, estados, de rios, estabelecimentos comerciais, certo? Por exemplo, Sumé, né, que é uma cidade, é um substantivo próprio. E Luiz, né, que é o nome de uma pessoa, é um substantivo também próprio, certo? O substantivo comum é aquele que nomeia objetos, animais, brincadeiras, certo? Entre outros. Então, como cadeira, que é um objeto, né, um substantivo comum, e vela, também, que é um objeto, também substantivo comum, tá certo? Nós podemos ter também o substantivo simples e o composto, tá? O substantivo simples é aquele que é formado por uma só palavra, como celular, né? A palavra sozinha, celular, define já um objeto, certo? Também temos também o substantivo composto, né? Como guarda-roupa, né? Que é composto por duas palavras. Se eu tirar uma dessas palavras aqui, perde o sentido, né? Porque guarda-roupa é aquele objeto lá de colocar roupas, lençóis que nós utilizamos na nossa casa. E se eu deixar só a palavra guarda, já vai dar significado a outra, né? Outra coisa, que é aquele homem lá, aquele segurança que fica nos estabelecimentos, né? E se eu utilizar somente roupa, se eu utilizar somente a palavra roupa, né, vai dar nome a uma vestimenta, né? Então eu preciso juntar, né, aqui ó, juntar as duas palavras guarda e roupa para dar sentido a né, um objeto que é guarda-roupa. Por isso que é composto, certo? Porque é formado de duas palavrinhas. Nós temos ainda também o substantivo abstrato. Então, o substantivo abstrato, né, ele nomeia os sentimentos, as sensações, certo? Por exemplo, saudade, né? Abstrato por quê? Porque eu não vejo, eu não pego saudade, mas eu sinto, certo? Então, substantivo abstrato, né, que nomeia as sensações, sentimentos, né? Frio também, certo? Eu não vejo o frio, nem pego no frio, mas eu sinto, né, o frio. Alegria, né? Da mesma forma que eu também não vejo, não pego, mas eu sinto. Então é um sentimento, né? É uma sensação, certo? O substantivo concreto, né? Ele nomeia aquele ser de existência independente, que não depende de nenhum sentimento para existir, como a saudade, né? Ela depende de uma pessoa para senti-la, para poder existir, né? Já o concreto não. Ele é independente, como bolsa, né? A bolsa não depende que ninguém sinta ela, que ninguém veja, né? Ela simplesmente existe. Então, por isso que é um substantivo concreto, tá certo? Substantivos primitivos, né? São aqueles que dão origem a outras palavras. Por exemplo, chuva, né? A chuva dá existência a outras palavras, né? Dá origem a outras palavras a partir da chuva. E o derivado é o contrário do primitivo, né? Ele surge de outros, né? De outros nomes, como chuveiro, né? A palavra chuveiro é uma derivada, né? Do primitivo chuva, certo? Então nós temos ainda o substantivo coletivo. O exemplo de alfabeto, que é um alfabeto, né? É um substantivo coletivo que dá nome a um grupo de letras, certo? Nós chamamos de alfabeto. Temos também constelação, né? Que dá nome a um grupo de estrelas.
certo? Então, entre outros, temos o cardume, nós temos também a manada, né? Temos também infinitos substantivos coletivos, tá certo? Que dá nome aos grupos. Então, agora eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Esse substantivo, ele pode se flexionar, certo? Ele se flexiona em gênero e número, tá? Então, ó, nós temos o substantivo, ele pode ser do gênero feminino ou do gênero masculino, certo? São dois tipos de gênero. E número é singular e plural, né? Nós temos aqui alfabeto, certo? Alfabeto está no singular, né? E é uma palavra masculina, certo? Ele poderia ser muito bem alfabeto, né? Que significa o conjunto de letras, certo? Nós poderíamos falar aqui também, olha, no substantivo plural, né? De abelhas. Abelhas, né? Ó, abelhas. Aqui está indicando mais de uma abelha. Então, está flexionada, né, em número, né, no plural, certo? Uma outra classe de palavras, minha gente, é o adjetivo, certo? O adjetivo é aquela palavrinha, né, aquela classe de palavras que caracterizam, né, ou particularizam um substantivo. Por exemplo, aqui a palavra estudioso, né? Eu posso dizer assim, a menina é estudiosa. Então, eu estou caracterizando essa menina, dando um adjetivo a ela, uma característica ou uma qualidade a ela, ou um defeito também, né? Também são adjetivos, certo? Então, estudioso. E dentro do adjetivo, nós temos a locução adjetiva, né? Que são palavras que se juntam, mas que têm o mesmo valor e a função de adjetivo. Por exemplo, aqui, de mãe, né? Quando eu falo de mãe, eu estou falando em alguma coisa maternal ou materno, certo? Se eu digo amor de mãe, né? Eu estou falando que é o amor materno. Então, de mãe, né, é uma locução adjetiva, certo? Os adjetivos também podem estar no singular ou no plural, né? E no feminino ou no masculino. Aqui no caso de estudioso, né, está no masculino, mas eu poderia tranquilamente dizer estudiosa, né? Como eu citei o exemplo da menina. Estudiosa, né, está no feminino, certo? E esse estudioso está no masculino. São revisões que vocês já viram, né? Vocês vão tirar de letra essa atividade aí, né, que eu vou postar para vocês. Vamos agora a outra classe de palavras, certo? Olha só, pessoal, em artigo, né, nós temos o artigo aqui. O artigo é aquela palavrinha que antecede o substantivo, tá bom? Como aqui no exemplo, ó, o menino. Então, aqui está o substantivo e aqui está o artigo, está vindo antes da palavra, certo? Então, os nossos artigos, eles podem ser definido ou indefinido, tá bom? Aqui indefinido eu tenho a, o, as e os, certo? E indefinido eu tenho uma, uns e umas, né? Um exemplo, né, usando o artigo definido, eu posso dizer também os meninos, né? Ou o menino. Indefinido, um livro ou uns livros, tá certo? Então você vê que ele está sempre antecedendo, né? Antecedendo o substantivo, ok? Olha, na classe de palavras numeral, né? O numeral, ele indica uma posição, uma sequência ou uma ordem, né? Ou quantidade, certo? Está relativa a números, né? Então, os numerais, eles podem ser ordinais, né? Que indicam ordem. Por exemplo, cheguei em primeiro lugar. Então, esse primeiro, nessa frase que eu acabei de falar, indica a ordem que eu cheguei, certo? Os cardinais, eles estão indicando apenas a quantidade mesmo. Por exemplo, eu comprei 2 cadernos. Então, está indicando, né, o número de cadernos que eu comprei, a quantidade de cadernos que eu comprei.
Os numerais multiplicativos, né, eles fazem referência, eles se referem aos números que foram multiplicados. Quando eu falo, por exemplo, assim, eu tenho o dobro de figurinhas que você. Então eu usei, né, eu fiz uma multiplicação aí na minha fala para dizer a você que eu tenho a quantidade de figurinhas que eu tenho, certo? Já os numerais fracionários, né, eles estão relacionados às frações mesmo. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, para fazer este bolo, eu usei 2/3 da massa que você utilizou, né? Então, 2/3, eu estou falando a quantidade de massa que eu utilizei, né? Usando aí o numeral fracionário, certo? Olha só, pessoal, outra classe de palavra, né, que vocês já viram, nós vamos agora revisar, é a classe pronome, certo? Os pronomes, eles são aquelas palavras que substituem, né, os substantivos. Por exemplo, né, a palavra ela. Ela pode substituir um substantivo. Se eu digo assim, olha, Marta é muito estudiosa, né? Então eu não quero botar Marta, eu vou trocar, né? Eu vou substituir por um pronome. Eu posso dizer ela é estudiosa, certo? Então ela é um pronome, né? Ela, ele, tu, certo? São pronomes que substituem o substantivo, ok? Os pronomes, eles podem ser pessoais, né? No caso de ele ou de ela, tá referindo à pessoa, né? Possessivos, que indicam posse de alguma coisa, né? Por exemplo, meu, minha, seu, certo? Quando eu digo aquela é minha mãe, né? Então eu tô falando que ela é a minha mãe, eu tenho posse dela, ela é minha mãe, certo? Eles podem ser demonstrativos, como aquela, né? Que eu posso estar apontando, demonstrando, né? Um substantivo, por exemplo, aquele carro prata é meu, certo? Eu estou demonstrando qual é o meu carro, então eu utilizo aquele ou aquela, certo? Nós temos ainda também os outros tipos de pronomes. Os pronomes indefinidos, né? Eles se referem à terceira pessoa do discurso, certo? E eles dão, assim, uma sensação de imprecisão, certo? De indecisão. Por exemplo, aqui alguém. Se eu digo assim, alguém bateu a porta, né? Eu não sei certamente, precisamente quem bateu minha porta, mas eu sei que alguém bateu. Então, né? Alguém é um pronome indefinido, ok? Nós temos também ainda os pronomes interrogativos, que são aqueles pronomes utilizados, né, em perguntas, certo? Como quem, qual, quanto, né? Se eu digo assim, quem é sua mãe? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Quem é sua mãe? Ou qual é a sua sala? Eu estou utilizando, né, pronomes interrogativos em frases interrogativas, né? Quantos anos você tem? Né? Então, eu estou usando aí um pronome interrogativo. Então, agora, por fim, né, nós temos a nossa classe de palavras verbo, não menos importante que as outras, né, um pouco mais complexa, mas nós vamos ver só uma revisada, certo? O verbo é aquela classe de palavras que indicam ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza, certo? Esse verbo ele pode estar no passado, no presente ou no futuro, certo? Vamos utilizar aqui, ó, o verbo estudar, certo? No passado eu coloco estudou, né? No presente estuda, é um verbo do presente, estuda. E estudará, né? Um verbo que está aqui no futuro, certo? Então os verbos eles podem indicar uma ação, como por exemplo pular. Pular indica uma ação, né? Eles podem também significar um fenômeno da natureza, indicar, né? Como chover, relampeou, certo? São verbos que indicam um fenômeno da natureza, porque ninguém chove, ninguém faz chover. Acontece, é natural, certo? Um estado como doente, certo? Doente é um estado, o estado é físico, certo? Eu posso estar doente, certo? Então, doente é um estado. E a mudança de estado, certo?
por exemplo, triste, ficou triste. Se eu digo assim, meu aluno ficou triste, né? Quando eu digo ficou triste, ele não estava triste, né? Ele ficou triste, então ele mudou de um estado para o outro, certo? Então quando eu uso ficou triste, né, quer dizer uma mudança de estado. Ele estava alegre ou feliz e aí ficou triste, certo? Então são essas classes de palavras que nós vamos ver por hoje, certo? São algumas revisões, porque vocês já viram esses conteúdos, tá bom? Façam as atividades aí. Qualquer dúvida, podem perguntar à tia, certo? Eu estou aqui disponível para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, até nossa próxima aula.